a igreja ainda é a maior vencedora. Nós somos o único povo que podemos contar com a vitória antes de entrar na guerra. Aleluia. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18, você que achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Podemos assentar debaixo da bênção de Deus. Meus irmãos, hoje é o culto da gratidão. Haja vista que nós começamos uma campanha, e nesta campanha muitos começaram ela, alguns por algum motivo se tropeçou, não conseguiu continuar. Alguns por algum motivo desistiram, perderam as forças, perderam os ânimos e de alguma forma perderam a vontade de estar na casa de Deus. Todavia, você fez o seu melhor para estar com Deus e na presença de Deus. E eu tenho certeza que esta noite Deus vai falar ao seu coração, porque se você chegou até aqui, é porque dentro da sua alma, é porque dentro de você existe um desejo de vencer. E eu estava meditando nesta palavra, e o tema desta palavra ela é muito objetiva: a força da gratidão. Porque para sermos gratos, precisamos trazer para dentro de nós uma força ostensiva espiritualmente para sermos gratos a Deus. E já nós vamos entender o porquê que eu estou falando isso. 1 Tessalonicenses capítulo de número 5, verso 18. O apóstolo Paulo, ele começa esta carta no capítulo de número 5 falando sobre a vinda do Senhor. Só que Paulo, ele vai falar dos tempos, das estações. Paulo, ele vai abrir um leque das grandes adversidades, das grandes batalhas. Porém, diante das necessidades, diante das adversidades, diante de tudo o que uma igreja, o que um homem e uma mulher que serve a Deus, ele possa viver, a paz e a segurança não está nesta terra, não está no carro que conduzimos, não está no diploma que nós conquistamos com os nossos estudos, não está muitas das vezes até mesmo naquilo que nós agalgamos diante de tantas batalhas, diante de tantas guerras que nós enfrentamos. Mas quando Paulo ele escreve esta carta, é na finalidade de expressar a uma igreja, a igreja de Tessalônica, levar a esta igreja a um ambiente de agradecer a Deus, não pelo que conquista, não pelo que se ganha, não pelo que se tem, mas agradecer a Deus com toda a sua força, independente da circunstância, independente da situação, independente do momento, independente da situação que esteja vivendo. Esta força de gratidão tem que sair de dentro da sua alma. Gratidão não é apenas um sentimento, gratidão é algo que é expressivo quando há exatamente um coração voltado para Deus. Gratidão não é um sentimento, mas é uma atitude pautada naquilo que você sabe quem é aquele que te proporciona alguma coisa.
quando você tem a atitude de gratidão, quando você tem uma atitude de grato que você é, você diz: independente da circunstância, independente do que eu tenha que enfrentar, eu vou caminhar a minha caminhada, eu vou seguir o meu processo, eu vou passar pela adversidade, mas eu creio que Ele é maior, que Ele é grande, que Ele é poderoso. E ainda que eu tenha que enfrentar vales, ainda que eu tenha que enfrentar multidões, ainda que eu tenha que enfrentar qualquer tempestade, fogo, eu sei, eu sou grato a Ele, eu sou grato a Ele, porque eu sei que lá na frente Ele há de se levantar, Ele há de manifestar o milagre, Ele há de abrir a porta que eu preciso, Ele há de curar a enfermidade que eu estou vivendo, Ele há de fazer algo sobrenatural, porque eu creio, eu tenho certeza em quem eu tenho crido. Aleluia. Essa atitude é de alguém que tem fé, e fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza daquilo que se espera. Você não está vendo a sua vitória, meu irmão? Você não está vendo a sua vitória, minha irmã? Não se preocupe. Você acreditando, você confiando, você nesta atitude de fé, que é uma fé que é acompanhada de gratidão, você vai seguir até onde o Mestre te levar. Mas você vai seguir sabendo que sozinho você não está. Você vai seguir sabendo que perder você não vai perder. Você vai seguir sabendo que parar você não vai parar, porque Ele garante a sua vitória. Não se trata apenas de agradecer quando tudo vai bem. Não se trata apenas de ser grato quando a conta bancária está positiva. Não se trata apenas de agradecer quando olhamos o nosso guarda-roupa, temos para escolher uma vez por semana uma roupa diferente. Quando olhamos a nossa sapateira, quando olhamos no nosso ambiente que nós estamos, e nós podemos fazer escolhas para termos todo o conceito de vaidade equilibrado dentro daquilo que queríamos. Não, agradecer não se trata unicamente disso, mas agradecer se trata quando você reconhece a bondade de Deus em todas as circunstâncias. É quando você reconhece a bondade de Deus em todo o ambiente, mesmo tendo o guarda-roupa cheio, ou tendo o guarda-roupa esvaziando e não tendo condições de ir numa loja, tendo uma conta bancária positiva ou tendo uma conta negativa, não importa, independente da circunstância, eu reconheço a bondade de Deus. Eu reconheço a bondade de Deus, como eu sempre prego aqui. Eu teria motivo de sobra para agradecer a Deus. Se Ele não me desse um sapato novo, se Ele não me desse uma roupa nova, se Ele não me desse o alimento, ainda que me faltasse qualquer coisa, eu já tenho motivos de sobra para o agradecer. Pastor, como que você tem motivo de sobra? Se te faltar o alimento, se te faltar a roupa, se te faltar condições financeiras, eu tenho motivo de sobra, porque Ele já pagou pela minha alma, Ele já pagou o preço pela minha vida, Ele pagou o preço pela minha vida. E hoje, se eu estou aqui, independente da circunstância, eu sou salvo, eu sou salvo, eu sou salvo, eu sou salvo. Aleluia. Quem é grato tem o prazer de acreditar, toma posse sem ver. Tem o prazer de acreditar tomando posse sem tocar, mas com convicção de que a qualquer momento Deus vai se levantar em seu favor. Eu tenho certeza que algumas pessoas estão aqui hoje e estão passando por vales na sua vida, estão passando por guerras espirituais, guerras financeiras, guerras materiais, em todo o ambiente da sua vida. Talvez você está vivendo uma guerra a cada dia, mas eu venho como profeta de Deus para te dizer: reconheça a bondade de Deus em todas estas circunstâncias.
Reconheça que Ele te salvou. Reconheça que Ele te resgatou. Reconheça que se você está aqui, você deve a Ele toda a sua gratidão. Porque quem acredita, quem tem fé, quem é grato, esta gratidão impregnada na alma do homem, ela muda a nossa perspectiva e atrai a presença de Deus. Quando tudo vai mal, mas eu acredito. Quando tudo vai mal, mas parece que está dando errado. Quando tudo vai mal e parece que eu não vou conseguir chegar, mas a minha perspectiva, a minha decisão de acreditar, a minha decisão de ser grato, atrai a presença de Deus para dentro de mim. E ainda que me falte o pão, ainda que me falte o alimento, ainda que me falte dinheiro, mas a presença dEle não falta, não falta, não falta. Aleluia. Quando Davi diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, Davi não está preocupado com o pão. Davi não está se preocupando com os bens materiais. Davi não está preocupado com as benevolências que ele poderia ter. Mas Davi está dizendo: se Ele é o meu pastor, nada vai me faltar. Sabe por quê? Porque pode faltar o pão, mas eu tendo Ele, nada me falta. Pode me faltar o dinheiro, mas eu tendo Ele, nada me falta. Pode me faltar amigos, mas eu tendo Ele, nada me falta. Pode me faltar o que for, eu tendo Deus como meu pastor, nada, 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 nada mesmo vai me faltar. Por quê, pastor? Porque a presença de Deus impregnada em mim, a presença de Deus dentro de mim, a presença de Deus na minha casa, na minha família, no meu ministério, a presença de Deus aonde quer que eu for, ela fará entender o quanto Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom. Aleluia, aleluia. Seja grato, seja grato, porque essa gratidão mudará a sua perspectiva e você viverá a presença de Deus na sua vida. E você viverá experiências na sua vida diferentes. E esta noite o Senhor está dizendo: esta gratidão tem que estar dentro de você. Pastor, como ser grato quando parece que a vontade de Deus na minha vida é só percas, é só derrota? Como ser grato se parece que a vontade de Deus na minha vida é só provações? Escute, a gratidão que você precisa ter, a vontade de Deus, ou seja, Deus deseja um coração agradecido, não pelo que Ele te proporciona, mas por aquilo que Ele é. Deus, Ele deseja que você tenha um coração agradecido, não pelo que Ele pode te entregar, mas por aquilo que Ele é na sua vida. O que é que Deus representa em você, na sua vida, na sua casa? O que é que Deus representa para você, na sua família? Qual é a maior representatividade de Deus na sua vida? Então, ser grato a Deus, e às vezes até mesmo a sua vontade, que parece que às vezes a vontade de Deus dói na nossa vida. Quantas percas que nós temos, e nós ainda temos que fazer como Paulo disse no verso 18: em tudo dai graça. Em tudo. Não é só dar graça quando tudo vai bem, é em tudo. E se Ele diz é em tudo, Ele está dizendo: ainda que a minha vontade na sua vida dói, ainda que a minha vontade na sua vida muda alguns percalços, ainda que a vontade na sua vida, a minha vontade na sua vida mude alguns trajetos, tire algumas coisas, subtrai algumas coisas, esta noite Deus está dizendo: continue sendo grato.
Porque a gratidão é um ato de fé, e quando agradecemos, estamos reconhecendo que Deus está no controle. E quando nós o agradecemos e somos gratos à sua vontade, independente do jeito que Ele permitiu acontecer, independente da forma que aconteceu, independente do que perdemos, mas nós somos gratos a Ele, nós estamos dizendo: Tu está no controle de todas as coisas. Precisamos aprender a colocar a Deus no controle da nossa vida. Precisamos manter Deus no controle da nossa história. Precisamos continuar mantendo Deus no controle da nossa vida. Por quê, pastor? Porque todo aquele que tem o controle de Deus, se passares pelo fogo, Isaías 43, se passares pelo fogo, não vai se queimar. Se pelas águas passares, não vai te submergir. Por quê? Porque ainda que a vontade dele é que você passe pelo fogo, ainda que a vontade dele é que você passe pelas águas, Deus não vai te deixar cair, Deus não vai te deixar perecer, Deus não vai te deixar morrer. Ele está no controle, Ele está no controle. E quando Ele está no controle, Ele pega pela tua mão, Ele te diz: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Levante a mão para adorar, levante. Ele está no controle, Ele está no controle. Parece que tudo perdeu o controle, mas não, Ele está no controle. Observe um exemplo de Jó. Jó era um dos homens mais ricos, poderosíssimo, tinha filhos e filhas belos e saudáveis, tinha tudo, e diante de tudo era o homem considerado o mais rico daquela época. Só que Jó perdeu tudo. Jó se depara numa situação de perca total. Jó se depara numa situação em que ele olha para um lado, os amigos estão lhe apontando. Eu imagino que os inimigos que tinham inveja de Jó queriam ver a derrota dele. Eu imagino que Jó olhando para sua família, decepcionados com todas as percas, e de repente Jó está ali, aleluia. A mulher dele olha e disse: já perdemos filhos, já perdemos casa, já perdemos animais, já perdemos tudo, Jó. Amaldiçoa este Deus e morre. Jó, ele olha diante daquela situação. Ah, mulher, como a louca falas tu. Ah, mulher, como a louca falas tu. Como, Jó, você perdeu tudo? Ele disse: Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Não importa as percas, não importa as dificuldades. O que importa é que Ele está no controle. Glorificado seja o nome do Senhor. Nesta noite, meu irmão, mesmo na dor, podemos ser gratos por quem Deus é. Nesta noite, mesmo diante das percas, precisamos ser gratos por quem Deus é. Não pelo que Ele nos proporciona, não pelo que Ele nos dá, não pelo que Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele é. Aleluia. Você pode até gostar do pastor por aquilo que eu posso te proporcionar, ou pode não gostar de mim por aquilo que eu não te proporciono, mas Deus é diferente. Deus não tem como você o adorar apenas pelo que Ele te dá. Ele quer que você o adore por aquilo que Ele é. Porque quem adora por aquilo que Ele é, às vezes nós não entendemos, nós não compreendemos. Por que tantas lutas? Por que tantas adversidades? Às vezes nós não compreendemos por que nós temos tantas batalhas. Aí você olha na janela do outro lado e você vê alguém comprando carro, trocando de carro,
indo nas melhores grifes. Você vê alguém vivendo o melhor, digamos, o melhor da terra. E aí você diz: Senhor, eu estou na tua casa, eu estou buscando, eu estou fazendo a tua vontade. Por que que eles conseguem e eu não? Por que que eles chegam e eu não? É Deus dizendo: quanto mais você não tem e mais se aproxima de mim, mais eu tenho para te dar. Você não entendeu, senão você ia dar glória. Porque o mundo lá fora, nas suas conquistas, conquista, tudo bem, só que não adora o Deus que faz todas as coisas. Você pode até não conquistar agora, mas continue adorando. Aleluia. E quando você continua adorando, parece que você está perdendo, porque a minha Bíblia diz: aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la por amor de mim. E quando você pensar que perdeu, que acabou, que não tem jeito, Deus vai fazer de você um fênix, vai fazer você reviver da cinza, vai te levantar e vai dizer: agora eu vou te honrar, meu filho, agora eu vou te honrar, minha filha. Já perdeu, já sofreu, já perdeu filhos, casas, alimento, perdeu tudo, mas a minha Bíblia diz que Jó, lá no capítulo 42, Deus mudou o cativeiro de Jó. Quem é grato, quem confia, Deus muda cativeiro, Deus pega pela mão, Deus levanta, Deus restaura e mostra que só o Senhor é Deus. Só Ele é Deus. Em toda a história, Ele nunca desamparou os teus. Em toda a história, Ele nunca deixou os teus. E esta noite Ele está dizendo: eu sei a prova que você está vivendo, mas continue me adorando, porque enquanto você me adora, eu trabalho no secreto. Enquanto você me adora, eu trabalho no secreto. Enquanto você me adora, eu visito o teu filho, eu visito a tua filha, eu visito a tua casa. Enquanto você me adora, eu visito os teus bens, eu visito a tua conta bancária, eu visito toda a sua história. Aleluia. Porque a gratidão abre caminhos sobrenaturais. A gratidão, quem é grato, é como pegar uma chave e colocar em uma porta, e a sua gratidão abre portas para caminhos sobrenaturais. Você vai ver no livro de Lucas capítulo 17 a cura dos 10 leprosos. Os 10 foram curados, mas só um voltou para agradecer. Jesus perguntou: onde estão os 9? O que voltou, além de cura física, foi declarado salvo. Quem é grato, irmão, mostra que tem identidade de salvo. Porque a fé e a gratidão e a obediência são 3 pilares para a vida de quem quer ter uma vida salva por Jesus. Aqueles homens, os 10, obedeceram, tiveram fé, mas só um foi grato. Só um voltou para agradecer. Então não adianta termos fé, não adianta nós até obedecer alguns paradigmas, algumas coisas, quando na verdade nós só estamos apenas querendo alguma coisa de Deus. Quando na verdade nós estamos só preocupados em receber alguma coisa. Mas quando nós estamos na nossa vida crendo com fé, obedecendo, mas independente do caminho e da circunstância, eu estou adorando, eu estou agradecendo. Você não está indo em direção ao sacerdote humano. Aqueles 9 foram em direção ao sacerdote humano, mas aquele samaritano, ele vai em direção ao sumo sacerdote. Ele vai em direção a Jesus.
E ele diz: eu só preciso agradecer, porque o que voltou além da cura física, ele agora se torna declarado salvo, porque a Bíblia diz: a tua fé te salvou. A gratidão nos leva além da bênção, nos leva ao nível de intimidade com Deus. A nossa fé, a nossa obediência, a nossa gratidão eleva o nosso nível de intimidade com Deus. Tem muita gente que até tem fé, tem muita gente que até obedece, mas não está conseguindo ser grato, porque tem fé e quando não vê que não está acontecendo nada, começa a murmurar. E fica que nem o povo de Israel, murmurando. E ao invés de sair do ambiente da luta, ao invés de sair do ambiente da prova, fica rodeando, porque não consegue ser grato. Até tem fé, até obedece, mas não consegue ser grato. E Israel, por não ser grato de verdade a Deus, ficou 40 anos circulando no deserto. Porque quem é grato abre caminhos sobrenaturais. Se Israel fosse grato, não se vendesse aos desejos da idolatria. Se Israel fosse grato, não se vendesse às suas vaidades humanas. Se não se vendesse às suas rebeliões contra Moisés. Se Israel permanecesse com fé, obediente e em gratidão, ele sairia pela porta que levaria à terra prometida. Ele sairia pelo caminho que os levaria à terra prometida. E eles não circulariam 40 anos, mas eles ultrapassariam em direção à promessa em 40 dias. Deixa eu te dizer uma coisa: enquanto mais você for grato, quanto mais você for grato, mais perto do reino você está. Quanto mais você for grato, mais íntimo de Deus você vai estar. Quanto mais você for grato, mais próximo de Deus você vai chegar. Qual é o nível de intimidade que você tem tido? Qual é o nível de intimidade que você tem plantado? A gratidão, além de abrir caminhos, ela multiplica o que temos. João capítulo 6, o verso 11, você vai ver a multiplicação dos pães e dos peixes. Antes de multiplicar os pães, o que Jesus fez? Deu graça. Ele agradeceu. O Filho de Deus agradeceu. Não reclamou do pouco. Porque na ótica humana, se analisar, irmãos, era 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Você imagina chegar com 5 pães e 2 peixes? O que vai fazer? O que vai sair daí? Como que vai alimentar essa multidão inteira? Enquanto tem gente preocupado com a quantidade, Jesus está preocupado com a qualidade. Ele levanta e dá graça. Mas Jesus era o Filho de Deus, pastor. Ele sabia que ele iria multiplicar. Ele sabia sim, na sua essência, na sua soberania como Filho de Deus, ele sabia. Mas ele nos ensina a dar graça pelo mínimo, a dar graça pelo pouco, a ser grato por aquilo que parece ser nada, porque ele é o Deus que do nada faz tudo. É o Deus que faz do inexistente existente. Você precisa crer nisso. Você precisa virar essa chave. Você precisa determinar isso. Você precisa dar graça pelo pouco que você tem. E quando as pessoas perderam a vontade de dar graças a Deus, Jesus não reclamou pelo pouco, mas agradeceu, e que o tornou muito. Isso foi como ensinamento e será como ensinamento para a igreja odierna, para a igreja dos dias atuais, que precisa entender e compreender que nós não devemos só agradecer quando recebemos algo bom, grande ou especial.
Agradeça pelo que você tem hoje. Mesmo que pareça pouco, Deus pode multiplicar. Mesmo que pareça nada, Ele pode multiplicar. Esses dias eu estava vindo para a igreja com o sapato da metade do pé para fora. Oh glória! Hoje eu tenho para escolher, pelo menos cada 3 dias de vez eu consigo vir com um sapato diferente, porque o Deus da multiplicação ainda está na minha vida. E mesmo com o sapato rasgado, vocês viram que eu preguei com o sapato rasgado. Ninguém viu eu reclamando, dizendo: ai, Jesus tinha que me dar um sapato bom. Não, eu vim pregar, eu vim adorar, eu vim exaltar e agradecer, porque eu sei que a qualquer momento Ele abriria a porta, como abriu e está abrindo. E eu quero ser profeta de Deus para a sua vida agora. Eu quero profetizar o que parece ser pouco na sua vida, o que parece ser nada. Hoje eu libero esta palavra profética. Deus vai multiplicar. Deus vai multiplicar. Deus vai multiplicar. Quem está comigo pega. Quem está comigo pega. Quem está comigo toma posse. Porque está chegando, está chegando, está chegando a multiplicação. Aleluia. Não reclama, agradeça. Porque agradecendo, você vai ver a multiplicação chegar. A gratidão, além de gerar multiplicação, gera paz no coração. Além da multiplicação, gera paz. Não andeis ansiosos. Antes, sejam conhecidas as vossas petições com ações de graça. Filipenses 4, capítulo 6 e 7. Não andeis ansiosos. Somos ansiosos, somos? Irmão Francisco, somos ansiosos, né? Se eu falar para o irmão Francisco que amanhã eu tenho uma conversa com o senhor, o irmão Francisco não dorme, ele é ansioso. Não é verdade? Se eu falar para você amanhã, irmãos, tem uma surpresa aqui para vocês vão ficar tudo ansiosos e vai ficar preocupado. Mas o Senhor está dizendo: não andeis ansiosos, mas antes que sejam conhecidas as vossas petições, as suas orações, dando graças a Deus. Pastor, está faltando a comida na minha casa. Vai dando graças a Deus, porque Ele vai levantar alguém, Ele vai levantar uma provisão. Ele vai fazer algo que você parece muitas das vezes que não vai dar certo, mas quando você é grato, Deus vai criar uma circunstância, uma razão, um meio para te abençoar. Uma criança, uma menina, ela orou com a sua família, e a oração deles era por pão. Eles estavam passando por fome durante dias. E um certo dia, a vizinha se levantou, preparou uma sacola cheia de pães e bateu na porta daquela família. A menina, vendo que a mulher entregou aquela sacola cheia de pães, ela correu para o quarto e se ajoelhou, e ela foi orar. E agora a mãe olha para a menina, vendo ela orando, dizia: filha, por que você está orando? A menina respondeu: porque eu pedi a Deus e Ele usou a vizinha, e eu não posso esquecer de agradecer ao verdadeiro doador. Ai, irmão, você não entendeu. A gratidão reconhece que tudo de bom vem do alto, mesmo quando é pelas mãos de outras pessoas. Mesmo quando é outra pessoa que vem e nos dá, ou nos entrega, ou nos abençoa, mas a provisão, ela vem do alto, porque Ele é o principal doador, Ele é o principal que está responsável por cuidar da sua vida. Ele é o responsável. E o Senhor está dizendo esta noite
que quando há gratidão, há paz no coração. O resultado de uma gratidão é paz de Deus, que guarda o nosso coração. O coração grato vive em paz mesmo em meio às tempestades. Um coração grato, ele vive em paz mesmo em meio às guerras. Um coração grato, ele vive em paz mesmo em meio às adversidades. Por quê? Porque ele sabe que quem cuida dele é Deus. Um certo homem, ele visitava diariamente 2 lugares. Ele visitava uma janela e no mesmo ambiente ele visitava um espelho. Quando ele olhava pela janela, ele via pessoas passando, vidas acontecendo, movimento e oportunidades. Já quando ele olhava para o espelho, ele só via a si mesmo. Certo dia alguém perguntou: por que você prefere a janela do que o espelho? E ele respondeu: porque a janela me lembra que há mais para agradecer do que apenas o que me cerca. O espelho só me mostra o que eu tenho. A janela me mostra tudo o que Deus fez neste mundo. Ou seja, eu não posso ficar preso no mundinho entre eu e eu mesmo. Eu preciso olhar para a janela, olhar para fora e ver as grandes maravilhas de Deus. Eu preciso olhar para fora e ver a grandeza de Deus. A grandeza de Deus está expressa na vida de alguém. A grandeza de Deus está no emprego que eu tenho. A grandeza de Deus está na roupa que eu visto. A grandeza de Deus está na vida das pessoas, está na natureza. Aonde eu vou, eu olho e vejo a grandeza de Deus. A janela me mostra tudo que Deus faz por mim, em mim e por todos. Que nós aprendemos com isso, pastor? Que a gratidão nos faz olhar pela janela da fé, reconhecendo o que Deus faz além de nós. Você tem visto o que Deus fez além de você? Você tem visto? Você tem observado o que Deus tem feito através da sua vida? Seja grato, porque a sua gratidão fará a sua visão ir além daquilo que você está buscando, ir além daquilo que você deseja, ir além daquilo que você acredita, ir além daquilo que você ora. Minha Bíblia diz que nós pedimos ao Senhor Deus, que fará tudo aquilo que pedimos, e muito além do que nós imaginamos. Deus tem prazer de te abençoar, de ir além. Só que a gratidão, ela exige que você passe por um percurso. A gratidão a Deus, para você conseguir chegar lá. Por isso que eu disse o tema: a força de uma gratidão. Você precisa ter força para ser grato a Deus. Porque de mim você pode exigir o que for, e se eu não lhe proporcionar alguma coisa, você pode virar as costas e dizer: eu não vou com a cara do pastor Tiago. Porque eu sou ser humano limitado. Mas em Deus, irmãos, você pode confiar que ainda que Ele permita que você passe por todas as adversidades, tenha força, porque a sua gratidão, que gera esta força, vai te fazer ser grato lá na frente. E a sua gratidão, não por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é, fará produzir na sua vida coisas sobrenaturais. Você já viveu o sobrenatural de Deus? Você quer viver o sobrenatural de Deus? Aprenda a ser grato.
Porque às vezes ser grato não é só agradecer pelo que Ele dá de bom. Às vezes temos que ser grato, irmão, até pelo que Ele permite de ruim. Sabia? Pastor, mas ser grato a Deus por uma coisa ruim que me acontece, difícil, né? Mas o apóstolo Paulo, ele diz: em tudo dai graça. Em tudo dai graça. Um certo pastor, ele organizou uma festa ao ar livre para agradecer a Deus pela colheita daquele mês. E ele fez um culto de agradecimento. Eles vão fazer um culto de agradecimento aqui fora. E esse pastor está ali, tudo movimentando, colocando cadeiras, arrumando tudo. Só que no dia do evento, o céu se fechou e começou a chover muito. E ali, muitos se dispersaram, foram embora. E muitos reclamando foram embora. Sabe aqueles crentes reclamão? Sabe aqueles crentes reclamão que não, a cadeira está mais para cá. Isso, a cadeira era para estar lá. Esses crentes precisam se converter, nascer de novo. E não é indireta não, é direta mesmo. Porque aqui tem gente assim que precisa se converter. Não ajuda com nada, não faz nada. Acho que porque dá 10%, acho que é o dono da igreja. Acho que porque vem meio um culto sim, um culto não, quando quer, acho que é o dono da igreja. Mas não tem um pingo de gratidão a Deus por tudo. Era esse tipo de crente reclamão. Saiu reclamando. E quando vai embora reclamando, o culto vai se esvaziando. E aquele culto que era para estar com todos os membros, só ficou uma senhora, idosa. E ela ficou ali com o seu guarda-chuva aberto e sorrindo. Alguém chegou pertinho daquela senhora e disse: a senhora não está chateada? A senhora não está triste? Choveu, estragou o evento. A senhora não está chateadinha não? Está sorrindo com o guarda-chuva aberto? E ela respondeu: eu não pedi a Deus uma colheita, pois a chuva faz parte da bênção. Então se ela faz parte, eu agradeço por ela também. Olha a inteligência de quem é grato. Olha o racional de quem é grato. Ela diz: eu também tenho que agradecer por ela. Ou seja, quem é verdadeiramente grato reconhece a mão de Deus até nas situações adversas, até nas situações que aparentemente são desconfortáveis. Mas ele é grato, ela é grata. E ela diz: independente de qualquer coisa, independente de qualquer situação, independente de qualquer frustração, independente de qualquer perca, independente da chuva, do vento, independente de quem foi embora, independente de quem abandonou, independente de quem virou as costas para mim, independente, eu serei grato a Ele, independente, porque eu sei que Ele vive, eu sei que Ele está vivo, eu sei que Ele está no controle, eu sei que Ele está no comando, eu sei que Ele vai fazer o melhor pela minha vida. Se esta noite você é grato, se esta noite você veio para agradecer, se coloque de pé esta noite, com a tua mão no coração, com a tua alma aberta para adorar a Deus, e deixa o Senhor manifestar a bênção sobre a tua vida. Porque quem é grato rompe em fé. Quem é grato rompe em fé. Quem é grato rompe em fé. E romper é ultrapassar as adversidades. Romper é vencer os limites, dando graça. Vencer dando graça a Deus, independente da circunstância, independente da frustração. E esta noite o Senhor está dizendo: rompa em fé hoje.
Rompe em fé hoje. Rompe em fé hoje. Eu não sei de que forma você chegou, eu não sei qual a luta que você está vivendo, eu não sei qual a prova que você está passando, mas o Senhor está dizendo: cada vez que a minha fé é provada, eu tenho prazer de dizer, eu tenho prazer de glorificar, eu tenho prazer de adorar, porque aquele que está comigo não dorme, aquele que está comigo não perde, aquele que está comigo não para. Cada vez que a minha fé adore. É provada, está sendo provado, adore, agradeça. me dá chances De crescer um pouco mais. adore a Ele. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravessam. Solte a voz, irmão, em forma de agradecimento. Cante. Minhas Provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar, e diante de mim não se abriu o mar. Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. rompe fé esta noite. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou ver o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou vencer, rompendo em fé. Cada vez Vai rompendo em fé. Pode continuar, pode adorar. Vai rompendo em fé. Eu não sei qual é o tamanho da sua luta, mas uma coisa eu posso te garantir: eu sei o tamanho do seu Deus. Eu sei o tamanho do seu Deus. minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me As provas não são maior caminhar. do que aquele que te chamou. As provas não são maior do que aquele que pegou pela tua mão e te diz: não temas. Deus vai me Fazer andar por sobre as águas. Ande sobre as águas, mas adore. Ande pelo fogo, mas adore. vestir. Urabacachandaraia, Urabacachandaraia, Urabacamandaramandarabacandaraia. Receba, receba, receba agora. Vai vencer, vou plantar, Oh, Ramanchore Camandaraia, vou rompendo em fé. Aleluia. Vai rompendo, minha vai rompendo. rever Talvez você pensou em parar, seu poder. talvez você pensou em desistir. Pastor, eu estou perdendo as forças, eu estou perdendo os ânimos. Ah, minha irmã, ah, meu irmão, aquele que te chamou está dizendo: confie em mim, acredite, obedeça, acredite, porque lá na frente você vai cantar o hino da vitória. Minha vida se revestirá do seu poder.
seja revestido, seja revestida, seja renovado, seja renovada. Quem não falava em línguas estranhas, volte a falar em línguas estranhas. Aleluia. Você que perdeu a força espiritual, seja renovado, renovada. Agora, 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 agora. Oh, Rabai, que mandará vassoura. Aleluia. Aleluia. Você está rompendo em fé hoje. Que esta palavra venha produzir na sua vida mais desejo de ser grato, mais desejo de adorador, mais desejo de entrega. Você crê? Diga glória a Deus. Você diga Jesus. Mais forte, irmão. Diga Jesus.